Salve galera ligada no programa Sem Filtro! Hoje, entrevista sensacional com Mestre Moisés Murad. Chama a vinheta. Vamos lá. Galera, lembrando que graças aos nossos apoiadores, Nossos patrocinadores, né, meu? é possível esse programa. Que são Kimonos Mamute, Kimonos Mamute, Magia das Fadas. Bombers Tattoo. Puta, que essa aí até eu tô querendo. Então, galera, confiram aí. Tivemos novidades, né, nas promoções. Não tá sendo sorteio mais. Isso, presta atenção nas nossas redes sociais. Lá vocês vão ter as instruções de como concorrer aos novos prêmios que vão vir. Temos aí um voucher Magia das Fadas pendente aí. Isso. E tem uma tatuagem ainda. Tatuagem. R$250 na tatuagem. E ela é Old School. Black Oh, Work. Black Work, perfeito. E detalhe, né? O vencedor da tatuagem. Isso, cara. Vamos lá, pessoal. O vencedor da tatuagem vai ser feito aqui, ó. Ao vivo. Ele vai vir Ao aqui. vivo. Vai vir o nosso tatuador. O cara escolhe a tatuagem e vai fazer aqui. Durante o programa, o cara vai fazer a tatuagem. Se liga nessa. Fechou? Se liga. Vamos lá. Solta o vídeo porque eu sou sem filtro. Olá, beleza? Boa noite aí, galera sem filtro. Pra quem ainda não me conhece, sou Mariano, aluno dos professores Tutão e Júlio Muralha. O que espero do programa é que eles continuem quebrando esses paradigmas, escancarando alguns canalhas aí que só denigrem a imagem da nossa arte suave. Por isso eu sou sem filtro. Galera, show de bola. Pessoal participando. Mandem mais vídeos aí, né? Sempre, cara. Isso é importante, cara. Porque eu sou sem filtro. Manda pra gente, celular deitado, grava, Boa. manda no WhatsApp do programa, você vai aparecer aqui no programa também. Perfeito. Vamos pra entrevista com o Moisés? Sempre. Manda ver, Marcelão. Os. Bom, então estamos aqui, né? Na presença do mestre Moisés Murad, É uma fundador da Lotus Club, presidente da CBJJE. É uma honra ter ele aqui com a gente aqui. Uma grande figura. Tem muita coisa pra contar pra Muita gente história. aqui. Muito bom, mestre, muito bom. Mestre, a gente vai começar com a nossa pergunta clássica, né, que sempre iniciamos aqui com os nossos convidados. Quem é o mestre Moisés Murad? Como que o senhor pode Se autodescrever. se autodescrever? Bom, é um prazer estar aqui com vocês do programa Sem Filtro, né? O Fox, o Tutão aí, fazendo esse trabalho maravilhoso, acho muito legal. O Jiu-Jitsu tá carente nesse aspecto, pô, e vem somar aí, vem apoiar os professores, acho muito legal esse nível de informação, né? Essa proposta. Bom, eu procuro falar que eu sou uma pessoa que obedece o ciclo do universo, eu obedeço às leis divinas e sigo o meu caminho nesse roteiro, né? E graças a Deus as coisas boas têm acontecido sempre. Eu sou muito grato a Deus e Moisés Murad, nessa personalidade, vamos dizer assim, espiritualmente dizendo, nessa encarnação, eu sigo na dedicação da tradição, filosofia do Jiu-Jitsu, e eu procuro absorver e procuro ensinar e trocar essas informações com os nossos discípulos do dia a dia, os nossos amigos, né? E é isso, eu comecei em outubro de 1976 treinando Jiu-Jitsu. Comecei com o grande mestre Saraiva, que está vivo ainda, graças a Deus, está bem, até falei com ele ontem, né? Vai me fazer uma visita aí, eu estou marcando de se encontrar esses dias.
E o Saraiva tem uma história muito bonita, que ele, poxa vida, foi um dos melhores lutadores do Brasil, na época era um dos melhores lutadores do Carson Gracie. E para nossa sorte ele foi para Mojimirim. Nós estávamos morando em Mojimirim, eu com meus irmãos o Ali e o Elias se matricularam uma semana antes. E eu, quando percebi que estava tendo qualquer coisa lá, que eles estavam indo escondido treinar, eu fui seguindo eles. Aí um dia eles entrando no Grêmio Mojimiriano lá, falaram, é aqui. Aí sentei lá, que assisti no treino, mas a Sara veio falar comigo, pô. Aí eu falei que era irmão do Ali, do Elias. Então você vai vir treinar? Eu falei, lógico, próxima aula, aí já tô aqui. Irmão mais novo. Irmão mais novo, né? E aí foi muito legal, porque, poxa, era uma cidade pequena, que tinha pouca coisa para se fazer, e a gente já era louco para fazer luta há muito tempo, né? Quando a gente vinha para São Paulo, tinha os primos que ensinavam judô, capoeira e tudo mais, a gente falou, poxa, vamos ver se tem alguma coisa legal lá em Mojimirim para fazer, e nunca tinha. E quando o Saraiva ele foi trabalhar lá na época na Funabem, quando ele montou a academia, meus irmãos e o Paulinho, um amigo deles, foram os primeiros alunos, né? Então eu fui ali o quarto, quinto aluno do mestre Saraiva. E, poxa, aí foi uma coisa muito bacana, porque o Saraiva, sempre foi muito dedicado, né? E ele preparou a gente assim, com um conhecimento maravilhoso, aqueles 8, 10 alunos ali, ele passava ali uma dedicação total pra gente, tanto é que todo evento que a gente ia, todos eram campeões, todo mundo muito destacado. E foi o que abriu as portas para mim futuramente, né? Porque depois de alguns anos, 4 anos depois de quando eu vou para São Paulo, meu pai muda para São Paulo, o falecido mestre Otávio de Almeida, ele num dos encontros com o Saraiva falou assim, poxa vida, e cadê os irmãos Murad, que não tá aí no evento? Não, eles foram morar para São Paulo, tal, o pai fechou a loja aqui. Pô, pelo amor de Deus, eles têm que estar dentro. Manda me ligar que vem aqui na academia treinar comigo. E aí a gente passou a treinar com o mestre Otávio a partir de 1979 para 80. E quando nós chegamos, o Ali já chegou treinando e dando aula de manhã com o mestre Otávio, e eu à tarde e à noite, de terça e quinta. Então nós já chegamos pelo grau que a gente tinha de técnica e de conhecimento, a gente já passou a ser instrutor da academia. Só por curiosidade, nessa época aí, pela forma que você está falando, mestre, era usada a questão de faixa, graduação, ou era muito mais pelo conhecimento independente de cor de faixa? Exata, boa pergunta, Tutão. Nessa época ninguém ligava para faixa. O mais importante era conhecimento. Porque naquela época assim, cara, era muito mais bonito ali você estar com uma marrom na cintura ali e ser durão com tudo quanto é preta do que você ser um preta fraco, né? Então, cara, apesar daquela época não ter federação, não ter nada que regulamentasse, cara, para você ter uma faixa preta na cintura, para você ter uma marrom, uma roxa, cara, você tinha que ter muita raça. Porque naquela época tinha poucas competições, né, que era 1, 2 por ano, mas assim, cara, a visita nas academias eram muitas, e era tipo desafio. Pô, quem que é o seu melhor lá? Meu melhor da categoria é aquele. Quem é o seu melhor? Era um pau. Era de sair faísca. Então você tinha que segurar a tua faixa na cintura mesmo. Então, cara, ninguém ligava. Tanto é que eu mesmo, eu fiquei muitos anos com a faixa marrom na cintura e não ligava pra faixa. Nos lugares que eu ia, os caras falavam, não, põe a preta, pelo amor de Deus, bota a preta que eu te conheço. Pô, muitos anos, pô, você tem nível de preta há muito tempo. Então ninguém ligava pra faixa. Realmente o importante era a técnica. E a gente tinha tempo para desenvolver essa técnica. É diferente de hoje. Hoje o cara começa, né, já pensa na faixa. Afobado, né? Afobado. O aluno já, pô, como é que é a graduação e tal. Não, antigamente não, cara. Você tinha o tempo de você estruturar seu conhecimento, você apurar a técnica, você desenvolver, você treinar. Você não tinha essa afobação, porque o jiu-jitsu naquela época era mais estilo de vida, realmente. Filosofia, né? É mais filosofia, era uma coisa que você tinha dentro, jiu-jitsu. Então você não falava pra ninguém que você dava jiu-jitsu, era uma coisa sua. Né? Era como se fosse uma coisa meio secreta mesmo. Né? E hoje em dia acaba sendo um status. Hoje é status, né? O cara, pô, tem jiu-jitsu, já fala pra todo mundo, mudou o mundo. Cara, aí você matricula e pergunta lá, quanto tempo demora pra pegar a faixa preta? Exatamente, cara. Exatamente. Tem alguma pergunta aí pro mestre, mano? Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte, o Homero tinha perguntado o seguinte, por que ele começou a treinar? Ele contou aqui já. Vou mudar a pergunta aqui do Homero. Por que o senhor continuou? O
que te fez continuar no jiu-jitsu? Ah, é legal. Que Com todo esse cativou essa tempo. paixão. Que é o Homero, que é o Homero lá do Rio Claro? Não, é o Davi Homero, do Rio de Janeiro. Ah, do Rio de Janeiro, é legal, Homero. Grande abraço. É legal essa pergunta, todo mundo pergunta porque começa e o que te manteve, né? Isso. Porque todo mundo fala, né, que de cada 1000 que começa a treinar, só um chega na preta, né? E é uma estatística verdadeira, porque é difícil você completar todo o caminho, porque o caminho mínimo de um faixa preta hoje é 8, 10 anos, né? Naquela época, então, 10, 12 anos era o mínimo. Primeiro, é você fazer uma autoanálise se é aquilo que você gosta. Né? E eu, quando eu comecei a treinar, por exemplo, já garoto, com 11 anos eu comecei a treinar, com o mestre Saraiva, então eu ia em todas as aulas. E aquele ano que eu comecei a treinar, até repetia na escola. Era a 5ª ou 6ª série. Porque eu faltava no horário da aula e ia treinar também. Né? Aí o mestre falou, pô, mas você tá vindo esse horário? No horário que você estuda? Não, mestre, você tá folga lá na escola. O professor que faltou. E eu tava faltando na escola para ir treinar. Né? Então você começa a ver algumas características que você realmente gosta da coisa, sente bem com a coisa. Mas é de você se manter treinando, aquilo te faz bem, aquilo te mantém a sua cabeça boa. Mas eu, quando comecei a treinar, aconteceu uma coisa comigo assim muito legal. Porque quando eu já era muito ligado aos conhecimentos orientais, né? Sempre gostei muito. Quando tinha alguma coisa, alguma reportagem, eu lia muito desde garoto. Alguma coisa, uma filosofia, eu falei, poxa, que legal. Quando eu comecei a treinar com o mestre Saraiva, eu vi aquele nível técnico dele, ali ensinando os detalhes, eu falei, poxa, isso é maravilhoso. Mas o jiu-jitsu não é só isso. Tem muita coisa No mundo do no jiu-jitsu. mundo do jiu-jitsu que o mestre que está passando a técnica, mas isso aí, cara, tem muita coisa linda e material também. Então eu parecia que eu tinha essa incumbência do universo de aflorar essa essência do jiu-jitsu. Então eu também procurei sempre fazer um equilíbrio entre a prática, a técnica, a competição e a filosofia do jiu-jitsu. A energia. A energia, a respiração, a energia, o pensamento, a positividade, a postura, a hierarquia, os ângulos, todo um preceito tradicional que ele anda junto. É uma abordagem interessante. E isso me ajudou muito a me manter. E quando eu vim para São Paulo, eu me dividia entre treinar o jiu-jitsu e ajudar. Na parte da tarde e à noite eu ajudava o mestre Otávio, o falecido mestre Otávio. E de manhã eu ajudava meu pai no comércio. Né? E eu lembro que eu pegava o ônibus demorava 50 minutos para chegar de Santana a Pinheiros. E eu lembro que nesses ônibus que eu ia lendo muito, ia meditando também, pensando. Falei, poxa, será que é isso que eu quero para minha vida, dar aula? Eu ia pensando, né? Porque era você tem uma fase, quando você, de transição no seu meio profissional, o que você vai ser da vida, né? Eu adolescente, será que eu vou ser professor? Poxa, eu gosto muito disso. Mas eu lembro que muitas vezes eu pensei nisso, de ser o professor, e fui colocando para o universo, que o universo me mostrasse o caminho correto das coisas. E naturalmente foi acontecendo de cada vez mais o pessoal me convidar para dar aula, de gostar das minhas aulas. O mestre sempre me tratava com muito carinho. Então foi alargando a minha via dentro do jiu-jitsu. Leque, né? O leque. Foi abrindo. Legal, mestre. E aí, Fox, tem pergunta aí? Tem uma pergunta aqui, mestre, do Anderson, que é lá né? Do Anderson. Hoje ele é faixa marrom, tem a honra de treinar ele, né? Legal, Anderson. Abraço. Ele falou o seguinte, que em 2015 o senhor começou um projeto do treino do jiu-jitsu mais tradicional na Lotus Club, né? Que ele até parece que apresentou um kata, ele e a dona Paty Capês, né? Fez uma apresentação lá, né? E ele perguntou se o senhor tem intenção de realmente voltar com esses treinos tradicionais, aquele jiu-jitsu não tão voltado à competição, né? Os treinos tradicionais realmente. Anderson, claro, lógico. Aqui nos bastidores a gente estava batendo papo falando antes isso aí. disso ainda. Que esses meses aí que eu fiquei parado, eu desenvolvi muita coisa escrita, estudei muito também. E elaborei muita coisa maravilhosa que a gente vai voltar à tona agora, né, com a Lotus. Então nós vamos passar na didática muita coisa tradicional do que a gente já fez.
esse treino de jiu-jitsu tradicional, por que nós temos que passar isso aí? Porque uma coisa, o Fox, o Tutão, que ninguém tem essa base. E graças a Deus eu tenho essa base, eu consigo passar isso para vocês. Legal. Então isso tem que ser explorado, né? Além do que também estamos fazendo um grupo de pesquisa dos exercícios, técnicas, drills de competição, tudo dividido por categoria, o que vale, o que não vale, fazendo um contexto todo dentro da didática. Então o aluno, ele na semana, ele vai ter os quadros, a competição, kata, treino de jiu-jitsu tradicional, defesa pessoal, MMA, meditação. Então ele vai ter todo um complexo de aulas que ele vai preenchendo os horários dele conforme a necessidade dele. E esse treino de jiu-jitsu tradicional, antes ele fez, tinha uma turminha que a gente fez lá uma vez por semana, cara, é sensacional, porque aquilo é aplicado à essência do jiu-jitsu, que é a não força, por exemplo. É muito difícil hoje você colocar para um atleta de competição, por exemplo, o que é o jiu-jitsu não força. Né? E é muito difícil ele deixar entrar aquilo nele, dele fazer aquele exercício de não força e conduzir a energia para onde que tem que conduzir. No jiu-jitsu tradicional você consegue treinar isso e depois incorporar na competição. Legal. Eu cheguei até a ver o vídeo que eles fizeram, tal. A dona Paty tem. Anderson, manda para mim novamente isso aí, por favor, o vídeo, cara, porque eu troquei o celular e eu acho que eu perdi. Legal. Aqui tá complementando, a Lucila também, a senhora acabou respondendo já. A Lucila falou quais são os planos do senhor pós-pandemia, né? Ô, Lucila, muito bem lembrado também. Então, foi o que o Fox falou e que eu respondi praticamente, que eu fiquei esses meses aí fazendo muita coisa legal. Nós dividimos aí alguns grupos, pelo menos 6 grupos de estudo, né, de competição, defesa pessoal, didática infantil, administração da academia e outros mais, focado agora nesse retorno. Né? E eu quero focar muito agora no retorno, eu vou ficar na academia direto e vou fazer esse cronograma que eu já formulei, dos ensinamentos, dos treinamentos, de uma forma muito inteligente. Né? Só citando um exemplo. Na parte de competição, nós dividimos lá em todas as faixas, né? Branca, azul, roxa, marrom e preta. Então, cada categoria, existe uma regra. Né? Por exemplo, o branco não vale aplicar munheca, não vale aplicar chave de pé. Né? No azul já vale a chave de pé. Então, o que eu formulei? Uma maneira muito inteligente. Por exemplo, de terça e quinta, por exemplo, vai se subdividir o treinamento. Né? Quando for de terça, por exemplo, que é branca, ele subdivide branca de técnica de branca e, paralelamente, a técnica de marrom. Por quê? Nesse momento, o professor ele vai dar o treino coletivo, vai mostrar uma técnica a nível de branca, os graduados vão ajudar o branco a treinar aquela técnica. E logo em seguida, o professor vai falar, agora vem os brancas, fica aqui treinando essa técnica, e ele vai passar a técnica de roxa para esse pessoal mais graduado, para eles ficarem treinando entre si. Né? E é muito interessante esse sistema, porque vão ter os dias e a montagem da faixa. Então, por exemplo, um branca, ele só pode treinar no nível dele de branca e no nível subsequente, que seria, por exemplo, na quinta-feira, no dia azul, aonde ele vai caminhar para o azul. Ele já não vai treinar técnica de roxa, por exemplo, mas quando ele estiver na azul, ele já pode treinar a técnica de roxa, pode manter treinando o treino de azul e pode relembrar o de branca também. Eu acho importante isso aí, né? Sim. E se relembrar, né? E se relembrar, porque tudo ali de branca é a coisa que todo mundo usa. É o coisa feijão básica, com arroz. É o armlock, é um estrangulamento básico, então é o básico que todo mundo tem que treinar. Então tá muito inteligente essa formatação, cara, e vai ser muito legal. Mestre, falou um pouquinho do futuro, né? Vamos voltar um pouquinho pro passado. A Lotus é talvez a equipe mais tradicional aqui de São Paulo, né? Diríamos que é a mais tradicional mesmo, né? Da onde surgiu a Lotus? Como que surgiu a ideia da Lotus? Como foi a origem? Então, Tutão, eu, como falei, todo histórico meu aí dentro de jiu-jitsu desde garoto, a vida toda, né? E chegou uma época em São Paulo que eu era o cara que mais dava aula em São Paulo. Em 1983, janeiro, faleceu o mestre Otávio. E ele que movimentava o jiu-jitsu com competições e tudo mais, eu ajudava ele a dar aula, né? Então como eu estava do lado dele ali, dando aula, à tarde, à noite, né? E eu que mantive a academia, segurei a academia, puxando as aulas.
E logo na sequência ali eu comecei a dar aula também em 2 escolas. Comecei a dar aula na academia do Roberto Lage, que ele fundou lá uma grande academia de fitness e montou um dojo. Ele falou, Moisés, pô, só tem você para dar aula, cara. Pelo amor de Deus, vem dar aula aqui. Fui lá dar aula na Lapa, academia grande. E de fim de semana eu juntava um grupo de amigos que eram muito interessados em treinar. A maioria do pessoal era de Santana. Eu alugava um espaço de judô ali em Santana, uma academia antiga. A gente dava de sábado, domingo, a gente treinava também. Então, nessa época você tem uma base... Só tinha o Carnivale, que dava mais defesa pessoal, tinha o grupo dele fechado, o PD Metério, que era só aula particular, o mestre Sarabia, que dava aula, estava lá em Mojimirim, estava longe, né? E eu que dava aula aí, 4, 5 lugares, fiquei anos dando aula. Então, eu era o cara que tinha que tomar as decisões do jiu-jitsu na época, né? Parou a nível de divulgação, competição, parou tudo. Então eu tinha que tomar iniciativa mesmo, né? E aí eu comecei, além de dar minhas aulas, né? Eu senti a necessidade, por exemplo, de ter competições oficiais, no qual eu retomo as competições, faço uma série de coisas pelo jiu-jitsu, né? E como tinha esse grupo aumentando em Santana, que eu alugava os espaços para treinar de fim de semana, eu falei, poxa vida, é o momento de fazer o meu grande sonho, né? De montar um espaço. Então, eu ajudava meu pai no comércio, falei, pai, eu quero montar uma sala, né? Pra também dar aula aqui em Santana, dou aula fora. Ganhava pouco, né? Assim, um pouquinho ali, era o básico para mim me manter. E ajudava meu pai no comércio durante o dia. Aí meu pai falou assim, faz o seguinte, filho, esse ano você ajuda bem o pai, a gente compra os tatames, né, um pouco de tatame, e o ano que vem você ajuda o pai bastante esse ano e a gente alugar um espaço para você dar aula aqui em Santana, né? E eu ajudei bastante ele, e aí ele sempre apoiou muito o jiu-jitsu desde criança, apoiou muito meus irmãos, né? Então falou, essa academia é para você e para os seus irmãos, né? Todos participar, todos ajudarem, então ele fez todo mundo colaborar, ajudar, o Ali, que era professor também, outras atividades, mas também já veio para dar aula, o Elias, que é um artista plástico, veio colaborar também, a Leila, a Nádia, todo mundo veio colaborar, ajudar, é um espaço simples. Então essa necessidade eu senti porque o jiu-jitsu na época era uma prática nobre, né? Só tinha em bairros assim, de elite. E custo. Caríssimo, né? Era caríssimo. A maioria das academias eram próximas a colégios particulares e 99% dos alunos de jiu-jitsu das academias, porque eu dava aula naquela época, sabia, era tudo aluno assim, colégio alemão, colégio francês, era tudo gente da alta, muita grana. E aí eu vi a necessidade de fazer aquilo de uma maneira que todos pudessem treinar. Então a primeira academia que vai para uma região normal, uma região assim, vamos dizer, mais periférica, é a Lotus, em Santana. Hoje Santana você vê como é um bairro hoje bacana, mas naquela época, que eu era adolescente, era um bairro assim periférico. Não, para falar Santana, pô, mas esse de Santana assustava. Tanto é que quando nós fundamos a Lotus Club, muitos professores me ligaram, falaram, você tá louco, vai ensinar jiu-jitsu em Santana? Você tá louco? Vai ter que cobrar de graça isso aí? Eu falei, não, mas eu faço por amor. Né? O amor está em primeiro lugar. Então aí a gente começou a dar condições realmente, o jiu-jitsu começou a crescer muito depois da fundação da Lotus. Porque todo mundo tinha condição de pagar uma mensalidade. A mensalidade que o cara fosse pagar uma capoeira, ele podia pagar na Lotus Jiu-Jitsu. Era um preço muito barato. Né? E então essa necessidade e essa força que a natureza impunha para a gente, de a gente fundar um espaço no qual os jovens necessitavam e nós percebendo que aquela coisa fazia tão bem para a gente, né? Eu, meus irmãos, foi uma coisa que a gente... Você vê que o jiu-jitsu é uma coisa de família, você começa a treinar, você quer trazer o irmão, quer trazer o filho, quer trazer a namorada, quer trazer o primo, não é isso? Exatamente. Então aquilo você quer para os outros também, que eles pratiquem para se sentir bem. Que é bom para nós, é bom, né? Pra Sim. gente. Então eu costumo brincar nas aulas, aquilo que é bom pra gente, a gente quer trazer os outros.
Né? Agora ao contrário, quando a gente vai numa balada, vai beber uma cerveja, a gente não leva ninguém, porque sabe que é mau caminho. Exatamente. Né? Mas quando é o bom caminho, a gente quer trazer todo mundo. Então esse foi o papel da Lotus. Esse grupo já treinava comigo já há 2, 3 anos, né? Eu era uma média aí de umas 15 pessoas, 20 pessoas. Mas eu ainda não tinha, assim, não tinha colocado o nome. Eu nunca liguei para essas coisas de meu nome ou não sei o quê. É jiu-jitsu. Né? Sempre baseado na tradição, sempre baseado... Eu costumo falar, o que eu ensino não é nada diferente. Eu só me baseio na tradição. Eu ensino o que os outros mestres ensinaram. Então eu só procuro manter essa linha tradicional, linha séria. E eu até vim falando pro Fox no caminho, hoje em dia tem muita gente que se junta com outros, e porque o cara é bacana, é legal, dá risada e tal, e você começa a se misturar com essas pessoas, e começa a misturar a sua linha de progressão, a sua linha de estudo. Não é bem assim, a gente tem que saber separar as coisas. A gente é amigo de diversão e tal, mas quando vai se falar de jiu-jitsu, de filosofia, eu sou um cara muito sério. Você nunca vai ver eu assinar um diploma para alguém que não é... me misturar falando de filosofia com quem não tem aquela característica. Tanto é que você vê esse treino aí de jiu-jitsu tradicional ou de jiu-jitsu esotérico, eu só dou aula para quem realmente tem essa faceta. Eu não fico jogando, que nem diz o outro, pérolas aos porcos. Né? Uhum. Então hoje em dia tem que tomar cuidado, tem que se vigiar. Né? Vai lá na bagunça, o cara é legal pra caramba, você não conhece a história do cara. Você pode sair com ele, mas não é porque ele está ali dando risada com você, está tomando uma cerveja, está batendo papo, você vai pegar uma assinatura dele, você vai representar uma equipe dele. Mas aí, cadê esse histórico? Eu sou muito sério com essa coisa. Né? Tudo tem que ter, tudo tem um karma, toda ação tem uma reação. Perfeito. Né? E uma vez que você entra na linhagem de um cara, por exemplo, muita gente veio para mim, muita gente saiu de mim. Né? E o que eu sou feliz é que quem saiu, quando chegou em outro lugar, todo mundo batia pau. Falou, pô, como o cara conhece tanto? Né? Porque sempre foi muito bem ensinado, muito bem treinado. Mas tudo tem um karma. Quando você entra no segmento de ensino de uma outra instituição, você adquire aquele karma também. Né? Então, baseado em tudo isso e muito mais, que é uma coisa muito, muito séria, né? Eu sempre fui um cara muito sério, a Lotus foi criada. Quando nós juntamos, tanto é que quando começou as primeiras aulas, eu falei, mas como é que vai chamar a academia? Aí quando eu fui naquela primeira aula, eu falei, vai chamar, mas que veio, né? Vai chamar Lotus. Poxa, você vê aqueles anos atrás, eu falei, mas Lotus? Uma flor, né? Lotus, todo mundo ficou assustado, né? O Ali falou assim, então Lotus Clube. Eu falei, tá bom, Lotus Clube, perfeito. Uau. Show de bola. Bom, já que o mestre explicou a origem aqui da Lotus, né? Vou só fazer uma pergunta que a Eli Neri mandou. Quem foram os pioneiros da Lotus, os primeiros graduados da Lotus Clube? Ah, maravilha. Então, Nelly, né? Pô, legal pela pergunta. Bom, a linha de frente da Lotus, como a gente já treinava já num grupo fechado ali, 87, 88, e a gente fundou mesmo assim, quando a gente alugou um espaço, foi dia 19 de fevereiro de 1989. A linha de frente era eu, o Ali, o Elias, o mestre Raul, a Leila, a Nádia, o Giba, o Delmas, Fabião. Depois começaram muita gente ali também. Tinha o Joel, que voltou a treinar agora, o Capês. Jorge, um aluno antigo meu também bom. Essa era a linha de frente, né, que começou. E depois eu comecei a ter muito aluno ali em Santana. Uhum. Cara, muito. Vocês não têm noção de como eu tinha aluno ali, cara. Era um espaço pequeno. Eu cheguei a ter ali 200 alunos. Caramba. 200 alunos. O senhor hoje, mestre, o senhor tem noção de quantos faixa preta já, digamos assim, que passou pela mão do senhor, que a Lotus Club formou? O que eu formei é uma coisa, agora que alunos meus também formaram Sim, já é sim. outra. Eu imagino que eu formei pelo menos uns 200 faixa preta. O senhor, diretamente. Diretamente uns 200. E eu acredito que os outros meus que
e deram outras faixas pretas, por volta de 400, 500 faixas pretas. Somando todo mundo, que tem você vem do Romário, o Raul tem lá, pô, eu já formei faixa 5. preta. Pelo menos Quer dizer, 500, no mínimo 500. É uma grande Você parcela. vê nesse grupo aí que nós temos aí, que a gente faz o bate-papo do professor, tem quase 200. É. Que E é ali aí- que todo mundo conhece, não fora os outros que são faixa alunos preta, de alunos. de aluno que é a faixa preta e não está ali. Então em São Paulo nós temos pelo menos aí uns 300 faixa preta, no mínimo. 300 faixa entre dando aula e sendo instrutor. E cara que parou ou que faz outras coisas e só treina, tem pelo menos uns 500 faixa preta. Hoje a Lotus está em todos os continentes? Estamos em todos os continentes. Legal. Caramba. Bacana. Bacana mesmo. Tem mais pergunta alguma aí? Tem pergunta aqui. Boa. Falando de história de novo, né? O sensei do judô, Júlio Muralha, ele mandou a seguinte pergunta: como que era ter aula com o mestre Otávio de Almeida? Ah, Que que é um bacana. ícone, né? Ele perguntou isso aí, como é Legal. que era a aula com ele? Que legal, foi bem lembrado. Eu vou primeiro falar como era o treino com o Saraiva, quando eu era garoto. O Saraiva já vinha do jiu-jitsu do Carso, né, que era um jiu-jitsu muito ativo, muito movimentado, muito trabalho de joelho, entrada rápida, giro, né? Era um jiu-jitsu muito rápido e muita guarda. Tanto é que a gente que era formado pelo Saraiva, ninguém passava a guarda da gente. Não tinha luta, né? Se você fizesse a guarda, o cara não ia passar, não tinha luta. Era só ali trabalho de guarda, você finalizar, ou raspar e tal, então era um tempão na guarda. Quando eu vi treinar com o mestre Otávio, era muito interessante, porque a linhagem do mestre Otávio já era do Jorge Gracie e do Ono, né? Então eles tinham uma característica assim muito forte em imobilização, estrangulamentos, as posições estáticas eram muito fortes. Se deixasse pegar uma posição estática naquela época, você não escapava nunca. Passasse a guarda já. Ou mesmo sem passar. Não, ali, cara, era engraçado assim, quando eu cheguei, aí o mestre, eu tive, graças a Deus, essa possibilidade de treinar muitas vezes com o mestre Otávio, o pai, né? Por favor, não confunda com o filho, que não tem nada a ver. E ele deitava ali no tatame e ele falava, vai, vamos lá, Moisés, me ataca. Ele não fazia guarda. Ele deixava eu atacar, eu imobilizando, ele saía, virava. A partir daí, então, ele começava a lutar, já deixando eu passar a guarda. Né? Então, eram os movimentos mais precisos e muito movimento, assim, de gravata, mata-leão, katagatame. Era muito movimento forte, aprisionamento na guarda mais fechada. Era uma coisa mais clássica. Mais clássica, mais antiga. Uns golpes mais clássicos. Né? Então, para mim, foi ótimo. Eu peguei aquela escola já da linhagem do Carson Gracie, do mestre Saraiva. Muita malandragem, muita esperteza, muito detalhinho e tal. Aquela competitiva, Aquela né? coisa competitiva já. E peguei aquela parte clássica do mestre Otávio. Tanto é que depois, quando eu fiz a didática dos katas, a sequência toda, tem tudo ali, que são os golpes mais clássicos das duas escolas que eu peguei, sintetizado. Então você vê que tem um golpe ali, por exemplo, tem a guilhotina, que ninguém usa mais no jiu-jitsu, né? É raro usar, mas é um golpe que eu aprendi com o mestre Otávio, então eu uso na didática. Porque eu acho que o professor, ele não tem que ensinar só aquilo que ele acha que vai funcionar para ele, porque às vezes para o outro pode funcionar. Então ele tem que ter uma didática ampla. Então eu procurei colocar amplitude em toda a didática. Aquela visão macro mesmo. Macro. Então, por exemplo, tem técnica lá de projeção, de estrangulamento, tudo que eu procurei o máximo de explanação. Porque chega você, por exemplo, você tem um biotipo mais de passador, vai entrar mais montada, gravata, e o outro não, o outro vai para americano, o outro vai mais para raspagem. Então, o leque sempre foi bem amplo da didática, sempre pesquisei muito isso, fui muito criterioso nisso. E o que me ajudava muito nessas aulas com o Saraiva, com o falecido mestre Otávio, é que quando eu não levava o caderno já na aula, eu voltava já desenhando. Eu tenho tudo guardado, essas coisas. Eu ia desenhando as posições, marcando os detalhes que eles falavam. Tudo na Otávio, era um profundo pesquisador. Legal. Legal, bacana. Agora, mestre, a gente tem uma pergunta aqui da Lucila Coelho, que fala o seguinte, já puxando mais para esse lado aí de federação, né, que o senhor é o presidente da CBJJE, ela fala daqueles caras os falsos graduados, os falsos faixa pretas aí, que usam artifícios, digamos assim, ilegais, malandragem, né, meu?
vai atrás de faixa. Muitas vezes a gente sabe tem caso até de comprar a faixa. Absurdo, absurdo. O que o senhor tem? Que eu tenho certeza, né? É uma pergunta meio já. Né? O que o senhor tem a dizer sobre esses caras? E se a federação ela pensa em alguma forma de coibir, de restringir esse tipo de digamos, falsos? A pergunta é muito... Quem é que tá perguntando? A Lucila Coelho. Ô Lucila Coelho, muito importante a sua pergunta, até para elucidar esse tema, que é um tema, volta e meia, muito bem abordado e polêmico, né? Para você dar uma base, eu, quando comecei a dar aula muito jovem, né, como a gente já falou, a gente não ligava para faixa. Eu, com 21 anos, jovem ainda, eu fundei a primeira federação em São Paulo, justamente para coordenar a situação de faixa de todo mundo, colocar uma seriedade. Então, assim, hoje existe uma regra de carência mínima para a faixa. Na época eu até tentei colocar um certo nível de conhecimento, bancada de exames e tudo mais para as graduações. Mas cada um tinha seu mestre, o seu segmento, a sua tradição, vamos dizer assim. Então o jiu-jitsu não é que nem o judô, o karatê que unifica, vai lá e faz uma bancada, né? Eu até tentei isso no começo, né? Em 1990 e tal. Mas eu vi que cada um queria levar o seu estilo, e até bacana, cada um leva o seu estilo. Mas dentro disso, hoje as federações, principalmente a Confederação Esportiva, a gente coloca uma carência mínima. Mas não quer dizer que aquela carência mínima ele é só o norte. Aquilo é o mínimo para não ter aberração, né? Mas infelizmente tem muitos praticantes que querem a coisa fácil. E jiu-jitsu não é fácil. Jiu-jitsu é uma dedicação de vida. Sacerdócio, né? É um sacerdócio, é um fardo a carregar. Né? Por exemplo, quem estuda tradição sabe que quando você faz lá aquele ideograma japonês, que você coloca aquela pessoa se dedicando, quer dizer, parece um homem e tem um negócio em cima, assim, uma linha, quer dizer, um fardo. É um fardo que você carrega. É um fardo, um peso que você carrega para conquista. É uma seriedade. Então essas pessoas aí que querem coisas fáceis, ou que esses professores que dão faixa fácil, não tem mérito. E se não tem mérito, aquilo fica vazio. Então o conselho que eu dou é que todo praticante se dedique e acredite no professor sério. É melhor esperar você pegar a graduação, mesmo que demore, você tem que dar valor. Quando demora mais, você tem que dar mais valor para o seu mestre. Porque ele está atento a você. Tudo que vem fácil, vai embora fácil. E tudo tem um karma. Aquilo que você pegou forjado na malandragem, vai te fazer mal. Em vez de te fazer bem, vai te fazer mal. Então é muito comum, por exemplo, um cara tá treinando numa academia e ir lá para uma outra academia e mente muitas vezes, ele saiu azul, ele chega, não, eu sou roxa, e acaba na base de mentira querendo pegar faixa de graduação, mente quantos anos já tem de jiu-jitsu, porque a consciência nossa é aquilo que vai cobrar da gente mesmo, o que a gente é, o que realmente a gente fez, né? Então, as entidades, federações, confederações estão aí para estipular o tempo mínimo de carência, né? Mas muitas vezes o cara, às vezes, ele começou a treinar jiu-jitsu há 10 anos atrás e ficou parado 5 anos. Aí ele, na soma dele, falou, mas eu treino há 10, mas ele ficou parado 5. Então, tem que abater esses 5 anos que ele ficou parado. Com 5 anos não conta, né? Mas o cara não, ele é só malandrão. Não, faz 10 anos, então eu já tenho carência para ser preta. Então esse é um grande problema que a gente enfrenta, e eu acho que os alunos, as pessoas têm que pedir, solicitar sempre um diploma do professor de uma entidade séria, de uma confederação séria, principalmente, abalizando que ele é aquela graduação. Isso é muito importante. E antes de ser graduado com o seu professor, procura pesquisar com ele se é um cara que entrega a faixa fácil, ou se realmente ele aplica a doutrina do jiu-jitsu certinho, o cara aprende, conforme ele aprende, ele vai receber 1 grau, 2 graus, a faixa, até ele galgando, chegar na faixa preta. Se o cara tem fama de dar faixa fácil, pula fora dele. Porque o dia que você pôr na sua parede lá, o professor me deu a faixa preta, as pessoas vão dar risada.
Então é melhor você ter uma coisa séria. Essa é a minha opinião e só coisa séria realmente que gera fruto, tá? Essas coisas, olha, é um exemplo de vida. Esses caras todos aí que eu vejo que são mal formados e malandramente eles pegam faixas compradas ou faixa adquirida ou na base de mentira, são todos caras que não dão certo na carreira do jiu-jitsu e em nada na vida. Perfeito. Tá? São todos caras que vivem batendo cabeça. Perfeito. Mas, mestre, eu vou ter que ser um pouco mais incisivo na pergunta que a Lucila fez, né? Existe alguma possibilidade, de repente, da federação, da CBJJE, criar algum órgão fiscalizador onde... Porque, por exemplo, né, tem essa situação, eu fui lá e fiz a diplomação, o Fox fez a diplomação dele, mas a gente sabe que tem muitos professores aí que, tudo bem, alguns por falta de dinheiro, por dificuldades, mas outros, na malandragem, né, não tem uma diplomação de faixa lá. E hoje, por exemplo, se a gente ficar sabendo lá que o Zezinho da esquina está dando aula com um diploma duvidoso, a gente não tem para quem procurar. Existe algum projeto, existe alguma ideia de um órgão fiscalizador da federação? Tipo uma hoje? corregedoria, Isso, né? que a gente possa entrar em contato, de repente denunciar, falar, mestre, eu acho que lá não é um lugar confiável, tem como ser apurado isso? Existe isso? Tem sim, eu tenho uma ideia de fazer uma bancada, né, de mestres que analisem isso. Quem tem me ajudado muito nessa questão hoje em dia é o mestre Edmilson Alves. Ele é um cara muito sério, ele conhece todo mundo e sempre quando vem alguém solicitar, eu mando para ele fazer uma pré-pesquisa também, e eu também pesquiso. É muito importante pesquisar. Por exemplo, chegou uma vez aqui um cara do Peru, um brasileiro. Pô, tô precisando, porque ele precisa apresentar um diploma oficial de uma entidade, de uma confederação no governo, para eles liberarem ele para dar aula. E chegou, ficou lá uma semana em São Paulo. Contou só história maravilhosa e tal. Eu já tinha pegado o nome dele e eu todo dia ligando para um, ligando para outro. Já contei para você. Né? Aí quando eu fiquei sabendo que, poxa, o cara saiu fugido pro exterior, né? Porque ele tinha aprontado lá em Manaus. De Manaus. Aí os caras falaram, meu, manda ele pra cá que, pelo amor de Deus, nós queremos prender esse cara. Né? No caso, é bom até com a polícia, né? E eu fui empurrando até o último dia dele, né? Aí quando ele chegou no último dia, mestre, vai fazer meu diploma, mas eu passei no Ele exame. bateu na Europa, da Europa, voltou da Europa, assim, voltou né? pro Peru. Eu falei, meu amigo, se você pegar seu diploma, você vai ter que pegar lá em Manaus, lá tem uma turma lá que tá querendo fazer exame com você lá. Nossa, na mesma hora pôs a mão na cabeça, cara, enrolou, não vi mais ele sumiu. Bom. Você mais pergunta? Não, Afonso? Então, mestre, a gente tinha aqui o Rodney, tem um atleta da Lotus lá, faixa marrom. Ele falou assim, o que o senhor acha sobre esse negócio do jiu-jitsu olímpico? O senhor vê futuro? Há chances, talvez, do jiu-jitsu ser olímpico um dia? Que é o Rodney? Rodney. É uma boa pergunta, Rodney. Na verdade, essa questão já ronda o jiu-jitsu há muitos anos atrás. Tá? Então nós temos duas vias aí, duas análises para fazer. Alguns dizem que nós já perdemos uma grande oportunidade de virar olímpico, né? Quando o jiu-jitsu começou a ter competições no exterior, né? Diz que o mestre Flávio Bering, como ele ministrava curso de jiu-jitsu na França, e a França tem um segmento muito forte de judô lá e tem uma federação muito ligada ao Comitê Olímpico, abriu uma reunião com o Flávio Bering, no qual chamou o Carlinhos, né, que mantém a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. E parece lá que teve uma confusão lá, não se entenderam bem, né, e foi uma perca de uma possibilidade. Agora, se a gente analisar friamente, né, algumas modalidades entraram na Olimpíadas e saíram, que foi o Karatê, entrou e saiu. Sim, sim. Acho que o Taekwondo também entrou e depois saiu. E quem se mantém é o judô. Então, eu acho que para a gente virar um esporte olímpico, a gente ia ter que lapidar muito o jiu-jitsu, ia perder muita característica marcial, de disputa. Nós íamos ter que virar quase que um judô, uma coisa assim. Porque se você vê o judô hoje, na verdade o judô é um jiu-jitsu que ele evidencia a parte de projeções só e algumas coisas do jiu-jitsu. Né? Porque o Jigoro Kano, ele foi muito inteligente, né? Todos eles eram do jiu-jitsu, só que ele viu que o Ocidente gostava dessa coisa, só a projeção que
que era o que mais, o esporte mais... Competitivo, assim, né? É o esporte mais forte no Ocidente, que era o wrestling, luta livre. Eu falei, poxa, nós temos essa parte do jiu-jitsu, que é jogar. Dinamismo, dinamismo, né? fazer isso, aí eles vão gostar. Então eles teve esse inside lá. insight e falaram, vamos fazer isso aí também. Então caiu bem na Olimpíada, coisa bonita, rápida. Mas se a gente colocar a coisa do jiu-jitsu que é mais demorada, encaixe de golpe e tudo mais, então acho que a gente ia perder muitas características. Mas eu acho que tem eu sei que tem uma via da gente virar olímpico. Com uma Olimpíadas específica de artes marciais. Isso é interessante, hein? Eu tenho a linha do começo até chegar lá, eu sei como fazer isso. Só que nós estamos num país ainda em desenvolvimento, tudo é muito difícil. Mas eu sei como chegar lá. Eu sei como fazer e como chegar nisso. E um dia nós vamos chegar. Amém. Tomara. Seria excelente, né? Excelente. Vai ser. Só me fala uma coisa, tem mais pergunta ainda ou não? Eu queria fazer uma. Será que é a mesma que eu queria fazer? Deixa eu fazer uma então, antes que vocês pensem, eu faço. Esse programa veio a somar legal. E aí, o que inspirou vocês ao logo, né? E o nome Sem Filtro do programa? Boa. Excelente pergunta, né? Então, nós começamos a princípio, mestre, com live, Uhum. né? A Instagram. live, Instagram, que eu e o Tutão já tem uma amizade de longos anos aí. Nós fizemos uma live e viu que isso foi virando. E digamos que na live, assim, nós tocávamos uns assuntos meio polêmicos, né? Uns assuntos assim que dava aquela cutucada em um, uma cutucada no outro. E a cada live o pessoal ficava interagindo pelo Instagram, isqueirando. Fala disso, fala daquilo. né? Isso. E foi quando nasceu a ideia, não, então vai ser sem filtro e vamos dar uma mexida nesse mundo do esporte. Legal, Essa aqui certo. foi a ideia principal, né? Lógico que a gente sabe que esse mundo virtual aqui, né, meu? Nós temos que ser um pouco polido, né? Não pode, muitas vezes, falar tudo. E são alguns cuidados Toma hoje. alguns cuidados, mas não pode perder, como o senhor disse, a características. Claro. A gente tem que chegar ali, tem dúvida, tanto que a gente responde muitas perguntas aqui Bom, muito legal e ficou muito bom. O logo foi baseado na faixa preta mesmo. É. Que a gente pegou a faixa preta, deu essa estilizada aqui. A tarja de professor. jogou a tarja Isso. vermelha em destaque. Legal. Para colocar aí esse contraponto do sem filtro. E a brincadeira do meu nome dele aqui também, usando as duas. Renato Tutão e Fernando Fox. Usando as duas cores aí. Ficou muito legal. Parabéns, cara. Valeu. Obrigado, mestre. Eu acho que vocês entraram no momento certo e tá fazendo sucesso. Eu tô escutando muitos obrigado. comentários bons, pessoal elogiando. Legal. E eu torço para que isso vá muito avante. E nós estamos aí para colaborar, tá? Show de bola, mestre. Colaborar mesmo. Show de bola. Eu vou até avisar, inclusive, né? Que é bem provável que esse programa se estenda de 1 hora, porque foi sensacional. Foi sensacional. E que estenda de 1 hora esse programa aqui. Se por a gente chama de novo o mestre Moisés vai vir aqui. Passa bom. E, mestre, eu queria perguntar, a gente observou que a faixa do senhor é um pouco, digamos, diferente, assim, daquela tradicional vermelha e branca, né? E a gente tava conversando um pouquinho, e aí que os senhores realmente explicassem. Eu só vou fazer uma né? observação antes. O Sensei Júlio viu no Instagram. Que ele publicou no Instagram. Foi? O senhor Isso, publicou. isso. E o Sensei Júlio falou assim: Tutão, pergunta pro mestre aquela faixa. Eu falei: de jeito nenhum que eu vou perguntar. Você acha que eu vou perguntar? Porque- Aí eu vim com a faixa aqui também. Que rola aquele negócio, não, o tradicional. E Isso. há um tempo atrás a Ficamos gente curiosos, teve a né? oportunidade até de perguntar a origem da vermelha e branca, daí agora o senhor. Então, ó, a questão da faixa é o seguinte. Tradicionalmente, né, a faixa do jiu-jitsu, você tem aquela ponteira dos 10 centímetros, você vai percorrendo todas as faixas, chega na faixa preta. Então, o que tinha antigamente? Só você chegava na preta, depois tinha a coral, né, preta e vermelha, e depois já a vermelha. A outra confederação, ela adotou, se assemelhando ao judô, é uma faixa que não tinha no jiu-jitsu. Para conotar o 8º grau, ela copiou do judô e do karatê a tarja vermelha e branca alternada, vermelha e branca. Mas com uma coisa muito fora do contexto do jiu-jitsu, né? Alguns até brincam que na época que comandava a federação, até comanda até hoje a Federação do Rio de Janeiro, o mestre Robson Grace, disse que quando ele criou o 7º grau, né, a faixa coral preta e vermelha, disse que é porque ele é do Flamengo, torce pro Flamengo, então ele criou
Deve ter sido brincadeira, mas deve ter algum fundo de verdade, né? E eu quando recebi o 8º grau, recentemente recebi o 8º grau, e eu olhava e falei, pô, é esquisita essa faixa branca e vermelha, né? Muita gente perguntou, mas você é do judô também? Começa a confundir com karatê, com judô. E eu achei esquisito. Aí eu conversei com o Edmilson, né? O Edmilson também me ligava, alguns outros também que eram 8º grau. Eu falei, achei esquisita essa faixa. O que você acha, né? Um perguntando pro outro, que esquisito, todo mundo achando esquisito. Eu falei, eu também tô achando esquisito, né? Porque quando você só vê, é uma coisa, quando você se situa nela, poxa. Eu falei, eu acho que seria legal, como fala que é coral, seria legal se assemelhar mais a coral mesmo, né? A faixa coral, a cor da coral. E aí eu conversei com o meu irmão ele fabrica faixa também, o mestre Ali. Eu falei, poxa, Ali, vamos, né? Seria legal a gente fazer a cor da verdadeira coral. Começamos a pesquisar a cobra mesmo, coral, né? Muito interessante que uns dias atrás, o Ali limpando lá em volta da chácara, ele achou uma cobra coral mesmo. Parecia que o universo estava dando a resposta pra gente, né? Aí ele achou aquela cobra coral, e a gente perguntando pra turma que cobra que era aquela, os vídeos falaram, isso é coral, picou, não dá nem tempo de ir pro hospital, meu, é um perigo, cara, pelo amor de Deus. E o Ali depois soltou no mato lá embaixo, também nem matou, porque não pode matar, e nem deve, né, porque faz parte do ecossistema. Do ecossistema, ele soltou no matagal lá embaixo. Mas ele aproveitou para analisar bem e aproximar a costura. Então ficou bem próximo, olha só, de uma coral. Então eu estou fazendo o teste. Ficou. Legal. Ficou bonita. Ficou bonita. Ficou bonita. Então eu acho que, poxa, ele caracteriza mais o jiu-jitsu do que a gente copiar do judô. Né? Então eu acho que, poxa, Eu vou até aproveitar aqui então o programa aqui. Se o mestre Malibu aceitar. O mestre aí tá fazendo ou não? Se o Malibu aceitar, eu mando um de presente pra ele. Malibu, dá uma olhada, ó. Cara, pô, eu me sinto muito melhor do que aquela do judô, ó. Essa é do jiu-jitsu mesmo, ó. Então a gente que tá nessa linhagem aí do 8º grau, ó, eu acho, olha, é a verdadeira coral que chama. Vou fazer essa ponte com ele depois aí. Por favor. Se ele aceitar. Ele vai assistir o programa. Vai tá acompanhando Se direto. ele aceitar, eu mando pra ele. Para tirar a medida da cintura dele, eu mando uma de presente pra ele. Pô, legal mestre. mesmo. Show de bola. Mas e aí? Vamos. Infelizmente temos que encerrar. Poxa, que maravilha. Foi bom estar com vocês. E para quem não sabe, o Fox, ele é discípulo de um faixa preta meu, Romário, né? Fico muito orgulhoso de ver os frutos também através dos meus alunos, dos meus discípulos, né? E quando a gente vê a coisa funcionando, é que você fala, poxa, estou no caminho certo. Quando chega a coisa boa para os outros, o bom pensamento deles aqui, de ter essa mentalidade boa e positiva, você vê que você plantou a semente correta. Legal, mestre. Isso pode ter certeza que foi uma honra para nós ter o senhor aqui. Poxa, a honra é sempre bom a gente, né, ouvir um pouco a história do jiu-jitsu, qual o senhor faz parte, tá? Então, pode ter certeza que foi algo e agradecer o produtor aqui também, né? O Marcelo, que é 10. Poxa, muito bom. Show de bola. Valeu. Mestre, muito obrigado. Obrigado. Agradeço muito. Obrigado pela audiência aí. Vamos lá, mais um Sem Fio. Os